Treta no programa e treta entre jogadores também. O meia do Palmeiras, Gabriel Menino, comentou da situação, como a situação vivenciada com Wesley no Cruzeiro. Vamos primeiro ouvir o que o Menino disse, para depois a gente seguir sobre o tema aqui. Vai. Quando ele tava no Cruzeiro, a gente foi jogar lá, ele foi lá visitar a gente. Ah, legal. E ele conversou, eu perguntei aí como tá, ele falou, mano, é difícil, não é igual lá, é tudo diferente, treinador, jogadores, não tem a mesma união que tinha aqui, ninguém ajudava um outro. Ele falou que a adaptação dele aqui no começo foi muito, muito assim, porque a torcida lá esperava, porra, o Wesley do Palmeiras, né? Campeão. Campeão e tal. Aí ele colocaram muita esperança assim nele, e ele, claro, ele falou, mano, cheguei, mano, você... vou destruir. E não é assim, porque um time só não vai jogar tudo pra ele. Ele tem que se virar, igual ele se virava aqui. E ele não esperava isso. Aí ele falou, mano, é o que eu tenho pra te falar. Se tiver oportunidade de sair pra, sei lá, pra fora, assim, se é seu sonho, pode ir. Mas por aqui no Brasil, mano, Palmeiras é fora da curva, outro patamar. O Papagaio aí agora falando ontem, entrevista à Rádio Itatiaia, Popó. Gosto muito de fofoca, não sou muito fã dessas coisas, mas repercutiu muito mal no grupo, isso daí que ele falou. Eu joguei no Palmeiras também, depois eu saí, fui pro Ituano, depois saí pro Emirados. E hoje no Cruzeiro, na estrutura, não falta nada. O pessoal que foi lá no treino, hoje também o treino foi aberto, o pessoal pode olhar a estrutura, pode perguntar. Se quiser pedir pro pessoal para dar uma olhada, não falta nada. Estrutura cada vez melhor, reformas acontecendo, o campo mudando. Mas, infelizmente, eu fico chateado pelo que ele falou. Ele falou do grupo também, né, Rafael? Falou do grupo, ele o grupo não abraçou, comprometeu o nosso grupo. Comprometeu o nosso grupo em relação a isso também. O nosso grupo é muito unido. Eu vejo na situação, tudo que aconteceu em relação ao ano passado. Nosso time, muitas lesões, troca de treinador, jogador jogando fora de posição, muitas coisas acontecendo. Ele foi muito infeliz no que ele falou, porque se o nosso grupo realmente fosse rachado, se o nosso grupo fosse individualista, a gente tinha caído, a gente não tinha tirado força de onde a gente tirou e ter conseguido manter o clube na primeira divisão e uma vaga na Sul-Americana. Mas para passar uma borracha nesse assunto, é só você perguntar para ele o que aconteceu. Se ele está falando que o nosso grupo era desunido, que o nosso grupo era muito individualista, que tinha ego dentro do vestiário, só perguntar para ele o que aconteceu na trajetória dele, ele vai te falar melhor. O Papagaio foi elegante, meteu a letra. Meteu letraço. Né? Não sei se vocês se lembram. Não sei se vocês se lembram aqui quando do ocorrido com os jogadores do Cruzeiro, da tal festinha e tal, né? Quem é que estava lá na festinha mesmo? Fernando. Agora, a última? A última João agora, Pedro. Fernando e João Pedro. João Pedro, isso. E aí eu não citei os meninos, mas citei de um ocorrido lá na semana passada, no início da semana passada, de um ocorrido lá em Goiânia, né? Falei na semana passada isso aqui, depois da vitória do Cruzeiro sobre o Goiás, né? Será que o Wesley não estava lá? Estou perguntando, não estou insinuando nada. Será que o Wesley não estava lá? Aliás, a cabeça do Wesley estava no Cruzeiro? Parece que não. Então, sabe o que vale, cara? Vale para o Wesley, vale para jogador que está no Atlético, vale para jogador que está no Cruzeiro. Se não está satisfeito, vai viver sempre comparando o que você encontrou lá onde você foi feliz. Então, meu irmão, se está no Atlético, procura o Vitor. Pastor Vitor, eu não estou satisfeito aqui, o clima não está legal, eu quero meter o pé. Você consegue arrumar um negócio para mim? Não estou feliz aqui. E mete o pé. Por que o Wesley demorou tanto tempo se o ambiente não era o ambiente que ele encontrou quando ainda estava no Palmeiras? E essas comparações são esdrúxulas, né? Então por que não chegou, não procurou a direção e ao invés de ele seguir para alguns caminhos que ele que tem que explicar, não sou eu? Porque agora expor, mas quem expôs foi o menino, então, porra, mas o que ele pensava do clube, então mete o pé. Porque você que está aí, se você está insatisfeito num ambiente de trabalho, se não está te completando, não fica só pelo dinheiro não, irmão. Existe vida depois do trabalho que você está fazendo com insatisfação. Pede, manda bala, vai embora. Pede o boné e vaza. Agora, depois de uma dessas aí, de ter vazado, eu fico até incomodado com o Wesley mesmo.
Porque enquanto a gente pedia que tem que dar oportunidade, o que estaria acontecendo? Então estávamos sendo enganados por um cara que não estava feliz aqui. Valu? Eu falava com vocês, né, durante o ano passado, e sobre a sua situação de Goiás, será que ele estava? Será não. Ele estava na situação de Goiás. Né? Então a gente está falando de um cara que não estava sendo profissional, porque a parte técnica é aceitável. O jogador sai todos os dias, todos os jogadores, querendo fazer o melhor nos treinos, nos jogos, etc. E são profissionais. E não foi o caso do Wesley. Então, um jogador que falou a respeito do elenco, falou a respeito da estrutura do Cruzeiro e mais, tá? Se mais jogadores forem abordados para falarem do Wesley, vão falar coisas até mais pesadas do que disse o Papagaio. Então, um jogador que deixou os rastros que ele deixou dentro do elenco do Cruzeiro e também deixou os rastros, né, por Belo Horizonte, antes de ir embora. Então, realmente, tem algumas coisas que você vê por que não são compatíveis com, apesar do Thiago Fernandes achar o contrário, né, que jogador que bebe joga bem, né? Então, só que hoje, o futebol de hoje não permite esse tipo de coisa. E o que o Wesley falou do Cruzeiro, a respeito do elenco, diz muito mais sobre ele do que a respeito de um trabalho muito sério que é feito no Cruzeiro, em termos de estrutura especificamente. O Cruzeiro hoje tem uma estrutura que dá total condição a qualquer jogador do Brasil e que tem atuado na Europa para desenvolver o seu trabalho plenamente. Está pronto? Não. Vai ficar pronto durante o processo, como diz e gosta de falar o HG. Mas o Cruzeiro trabalha muito sério e seriedade e profissionalismo são coisas que não andam em conjunto com relação ao Wesley. Então, que o Inter faça um ótimo proveito e que ele, de preferência, não passe nem em frente mais a Toca da Raposa. Só uma dúvida. Deixa eu ver aqui vocês. Só rastro que ele deixou é programa do Ratinho, não, né? Ô Valu. Não posso falar, Valu. Não posso falar. Meu advogado não está pronto, Thiago. Só uma situação nessa história toda, né? O Papagaio falou muito bem, né? O Papagaio falou muito bem. Mas a respeito do menino, o menino deixou o Wesley errado, numa situação super desconfortável até para Internacional. Que na palavra do menino, ele fala o seguinte, você que tá aí no Palmeiras, aproveita bem, porque quando você sair daí, aí o clima é bom demais, quando sair é daí pra fora, porque os outros times aqui no Brasil tá tudo difícil, tudo complicado, ou seja, deixa até uma pulguinha atrás da orelha do torcedor do Internacional. Quem é esse cara que tá aqui dentro? Quem é esse cara que tá trabalhando aqui? Mas o torcedor do Internacional tá sob forte encantamento. Estão chamando ele de Sané do Rio Grande do Sul. Quando um jogo não, e eu tô adorando o Sané do Rio Grande do Sul. Cara, então agora é aguardar, mas que situação é essa, né? Mas sabe uma coisa, não sei se você tá ligado, irmão, você sabia que Porto Alegre é o reduto do samba também, né? Lá é bom, hein, cara? Lá o sambão, pega, o SPC gravou ao vivo, foi lá, não foi? Não lembro. Que o Alexandre Pires falou, Porto Alegre! Verdade. Lá o samba pega. Mas só uma coisa que, assim, eu tenho uma opinião polêmica sobre isso. Polêmica? Polêmica. Vai defender o Wesley? Não é defender o Wesley, é entender o que o menino disse. Eu acho que, de fato, hoje no Brasil, infelizmente, existem dois clubes que estão em melhores estruturas, em melhores questões de elenco, ambiente, que são o Flamengo e Palmeiras. Aí você vai sair querendo comparar com qualquer lugar que você for jogar. Ou seja, o Elton vai chegar aqui todo dia ou falar pra alguém que, não, na Globo era diferente. Todo dia. A Globo é do cacete. Ele compara todo porque dia. Na Globo é isso, aquilo, outro. Tô brincando, calma. Ele tomou um susto. Não, pior não é ele elogiar a Globo, não. Pior é ele dizer assim, eu sou agradecido. A Band é uma várzea. O bom era na Globo, então elogia a gente. Não, ele fala que aqui é melhor que lá. É lógico que é. Ele gosta mais da gente que o Maurício Paulucci. Ele já falou isso comigo. É lógico que gosta. Eu não tenho essas questões. Eu valorizo todos os lugares que eu trabalhei, desde a estamparia lá em 1997 até hoje, tudo serviu como crescimento pra mim. Eu não sou o Wesley, não, que sai de um lugar e fala do outro. Mas a questão do Wesley... Mas não, falando sério, é natural que ele faça essa comparação. Ele falou isso num ambiente fechado, com pessoas que ele considerava confiáveis. A questão é, o menino vazou o negócio na entrevista. Peraí, irmão. Ele falou isso com pessoas que ele considera que eram confiáveis. Não, aí só falta você aliviar pro Wesley e botar pro Aí eu entendo. Eu prefiro o clima aí. Aí é muito melhor, eu tô com então chega lá no Pedro, no Martins, no Gabriel Lima e fala assim, eu quero ir embora.
A vida profissional É assim sim, Thiago. Não é assim sim. Ele preferia. Você estar não com os é amigos obrigado dele. a estar num lugar que você está infeliz. Só um ponto, eu não tô defendendo o Wesley. não, tá? eu sei que eu não. não. Tô defendendo o Wesley. Tinha que ter Só tô alguma coisa trazendo pra o falar, contexto né? do Porque caso. na conta dele pingou em dia todos os meses. Porque se fosse o Cruzeiro de 5 anos atrás, Cara, podia falar, não paga presta direito, atenção. por isso que eu tô assim. É né? inadmissível qualquer jogador Ele que ganhava seja. bem, viu? Inadmissível qualquer jogador que seja, Vini. Qualquer que seja o jogador. Chegar aqui e criticar a estrutura de Cruzeiro é até. Desculpa. Mas no Palmeiras. Nossa, quase que eu falei uma palavra. Tá, parabéns. Só que agora a estrutura Pode só colocar essa o aqui. América também nessa... Não, nessa... o América Sim. também, que a estrutura do América para o padrão que é o Clube do América é muito boa. Então é inadmissível, cara. Aí, não, a culpa é do menino. Não, a culpa é de você ter ficado aqui esse tempo todo achando que estava tudo uma merda, que o clube era uma merda, que o ambiente era uma merda, né? Mas talvez o problema esteja com você. Você poderia ter evitado a fadiga, procurado lá o Pedro Martins, o Gabriel, e falou assim, eu quero meter o pé. Paulo André, eu não quero ficar aqui, eu quero uma estrutura espetacular. Você jogou bola para merecer a estrutura espetacular do Palmeiras? Por que o Palmeiras fez você sair de lá? Por que você, Patrick de Paula e outros tantos? Né? Enfim. Mas assim, todos nós fomos enganados, e inclusive a diretoria do Cruzeiro, principalmente, ter colocado o Wesley como principal contratação, protagonista. Aí o grande problema Para o Cruzeiro do Wesley, foi, Vinícius. O Para a grande realidade problema do Cruzeiro do foi. Wesley, que é o que o Valdo falou, foi, pra mim, comportamento extra-campo. Porque dentro de campo, cara, assim, ninguém colocou, ele não colocou uma faca na cabeça do diretor do Cruzeiro, me paga 16 milhões pra jogar aqui. O Wesley nunca foi protagonista no Palmeiras e ele teve que assumir essa condição no Cruzeiro e ele não dava conta, cara. Então, assim, o problema foi ele extra-campo, os comportamentos dele, mas dentro de campo ele não jogou nada e a culpa não é dele. A culpa é de quem contratou e esperava que ele fosse ser um protagonista no Cruzeiro. Aí fica muito fácil, né? Então, mas tá ele sempre na ele conta de fizesse quem muito mais. contrata, então, o jogador, se não jogar, é responsabilidade do técnico, do departamento Não, de futebol. mas foi uma avaliação Ele tinha- errada nossa também, Mas cara. quando A você gente aceita- esperava do Wesley uma Ô, coisa que Vinícius, acho você que não fala a vai entregar. respeito de não colocar pressão. Quem colocou pressão no Wesley para assinar com o Cruzeiro? Não, então, A não e ser o outra próprio coisa, Wesley. quando o Wesley é contratado, ele já sabe que ele é contratado O pra menino ser o fala na protagonista. fala dele que Ele vai aceita, Mas matar ele o não tinha pau. condições de entregar isso que a gente esperava. Mas ele aceitou isso também. Ele aceitou Lógico, esse é claro, essa você acha condição. que... Lógico, você A tá partir sendo do momento que você contratado, você não vai contrata o aceitar. Everton pra ser o seu apresentador, você sabe que ele vai ser o seu Vai apresentador. ser uma merda. Mas não contra- acho. mas eu vem sei no que como. o Everton vai entregar. Eu prefiro o Elton Novaes Vem no no como. seu lugar. Eu também, até Eu eu acho que nós prefiro. fizemos uma avaliação precipitada do Wesley pelos Não, eu não- lampejos eu que não ele teve no concordo com- Palmeiras. não, eu O não Wesley concordo nunca com foi você. titular absoluto no Mas ele Palmeiras. era importante, Ele nunca foi rodava entre os dois, eu protagonista. discordo de Mas você. aí é diferente, Valu. Ele entrava É em momentos diferente, mas ele pontuais tinha num opções ambiente de que um já era Palmeiras de totalmente alto nível. preparado. Não, eu não concordo Um com time você. que era ajustado Gente, pelo Abel Isso Ferreira. agora Você- é porque ele tá saindo, etc. E fica fácil colocar. Olha, a diretoria, o departamento de futebol do Cruzeiro, vários erros. Igor Formiga, Henrique Ceifador, Reinaldo, o Wesley é zagueiro. mais um. Não é. Neres. Não é. Neres. Não, o Não, Wesley Wesley é não. do, o Wesley Foi é erro, do não. futebol. Cara, é o Wesley erro, e Gilberto a gente tratou o Wesley acontece como no se fosse um futebol. jogadoraço, e Jogadores, não é isso não, tudo. não Só um foi ponto. isso. Se Isso o aí é Scarpa- na sua análise. Só pra trazer pro outro Exatamente, lado. Se o Thiago. Scarpa Não, der não, errado você não no quer comparar o Atlético, que o Scarpa Não, já ninguém fez no tá futebol. comparando, com ele. Vinícius, Scarpa Mas é der assim, errado no Thiago. é Atlético, comparável. Não é erro da diretoria. Claro é, que não. não é. Mas você quer comparar o que o Scarpa já Não, não apresentou tô no comparando futebol com- como o tô melhor comparando jogador com do o Campeonato contexto. O Eu tô Brasileiro. comparando Era com o o Wesley. contexto. O Wesley Eu tô era comparando com o dotado contexto. de um rótulo que era compatível mas esse com a bola rótulo que foi ele jogava nosso. no... Não. Esse rótulo foi nosso. Não, com a bola que ele jogava no Palmeiras. Você acha que se ele No fosse isso não tudo, o era Palmeiras tinha titular liberado ele? absoluto lá, O mas Palmeiras era um recusou jogador... 10 milhões de dólares no ano anterior. Cara, o Palmeiras... cara. Você Tínhamos acha que o uma Abel teria projeção liberado o positiva Wesley se ele nele. fosse Mas ele isso tudo? recusou 10 milhões de dólares Agora, no ano anterior. Vini, vamos Cara, lá. nunca foi isso tudo. Vamos lá. A gente teve uma análise precipitada Quem dele. pode, Não, eu não tive. Nunca foi quem isso pode encher o peito para falar, não, ele não tem bola. Mas bola ele tem, mas agora eu passo a ter dúvida se ele está levando a carreira dele como um atleta tem que levar. Ah, tá. Ah, mas Os é- rastros- Né? Porque os rastros senão, que ele daqui a deixou em pouco, Belo sabe o que Horizonte? acontece? Nós vamos botar a culpa na estrutura do Cruzeiro, nós vamos botar a culpa em quem contratou, nós vamos botar a culpa no Gabriel Menino que falou, nós vamos botar a culpa em todo mundo. E o atleta sai gostosinho da história. Pera lá. Ótimo. Pera lá. Nós estamos aliviando. Eu não posso criticar ninguém, não posso criticar jogador, não posso criticar treinador, porque é o gramado, é a condição, é porque o jogador machucou e tal. Mas nada é o seu trabalho, né? E o jogador a mesma coisa. Sei lá se ele leva a carreira dele, porque lá no Palmeiras disseram que o Palmeiras botou na vitrine para vender, porque o Abel falou, isso não vai virar, por causa da conduta extra-campo. E ele e outros moleques, inclusive até o Verón na época, né? O Verón também. O Verão Também. só saiu por isso. Pois é, Não, o e Patrick muito de pela Paula, questão o questão próprio física, Wesley né? depois e tal. Do Então, Verón. cara, peraí. Também. Aí nós vamos botar a culpa em todo mundo, e menos no jogador, sabe?
Vocês estão de brincadeira. Ah, cara, o Hoje Wesley não vocês tem vieram essa pra bola, irritar. nunca teve essa Hoje bola. vocês vieram para irritar. Impressionante. gosto de vocês. Atenção, vamos falar de coisa boa? Então vamos lá. Atenção, meus amigos